Olá, amigas, olá, amigos. Estamos aqui com mais um vídeo da série Aspectos Morais da Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo incentivar e divulgar o estudo e a leitura das revistas espíritas em seus 12 volumes, publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Hoje vamos falar de um artigo bastante afetivo, acho que para todos nós. Ele tem como título Mãe, Estou Aqui. Interessante título, né, pessoal? Mãe, Estou Aqui. E está na Revista Espírita de janeiro de 1858. E para falar sobre esse artigo estão comigo os companheiros Felipe Rocha e Sônia Hoffmann. Oi, Sônia. Mãe, estou aqui. Eduardo, estou aqui. Felipe, estou aqui. Ouvintes, eu também estou aqui. É um prazer, uma satisfação nós estarmos aqui novamente para discutir mais um artigo e vamos conversar sobre esse outro artigo à luz de todos os princípios da doutrina espírita e sempre lembrando a todos vocês que quiserem ler na íntegra esse artigo e todos os demais e que não tiverem condições de manusear fisicamente a revista Espírita, podem acessar o site da Federação Espírita Brasileira e ir lá fazer o download gratuitamente desta obra e de todas as obras de Allan Kardec e fazer a leitura. Olá, Felipe. Tu também estás aqui. Olá, Soninha. Olá, Dudu. Também estou aqui. Olá, pessoal de casa que nos acompanha. É mais um artigo que o Kardec traz, né? Dentro do tema do nosso último encontro, né? Ou de uma certa forma similar, porque é uma comunicação direta, né? Uma comunicação feita, dessa vez com alguém que tinha algum conhecimento, né? Que era o Kardec. Então, eu tinha algum conhecimento sobre a comunicação com os espíritos, mas, de novo, uma comunicação interessante, onde vai nos trazer muitos e muitos elementos aí, que depois o Kardec vai, sabiamente, compilar e estruturar dentro da doutrina. Não é isso, Dudu? Exato, e este é daqueles artigos que trazem os dois principais aspectos do Espiritismo, que é esclarecer e consolar, principalmente para quem é mãe, né, e já teve seu filho afastado de si, e que, através do Espiritismo, sabe que pode saber, pode ficar esclarecido e consolado de que ele vive, que a morte foi só uma passagem, né, e que ele está bem em algum lugar e que pode se comunicar com as suas mães, né, esses filhos que já partiram antes dela. Então, esse o filho não deixou nem de existir, nem desapareceu, apenas em alguns momentos tornou-se invisível, em alguns momentos, não é? Porque a gente vai ver ao longo desse artigo que em alguns outros momentos ele não é tão invisível assim. Exato. Então, do que se trata o artigo, pessoal? É uma mãe que teve sua filha de 14 anos desencarnada por causa de uma grave doença, e ela fazia de tudo para essa filha, querendo que ela realmente fosse uma pessoa perfeita, numa existência só, né? Ela acreditava nisso, que dando apoio, dando seu carinho, toda a sua atenção, e sabendo das capacidades, né, e faculdades da filha, que ela poderia ser uma mulher perfeita ainda naquela encarnação. Só que uma doença muito grave a levou, né, como falei, quando ela tinha 14 anos,
E foi uma dor muito forte para essa mãe, né? Eu acho que para qualquer mãe, né, que é tão apegada a seu filho ou sua filha. E ela, então, sabe da existência do espiritismo e que, através de uma médium conhecida dela, elas pensam em evocar o espírito da filha, porque ela não estava aguentando mais de saudade, de dor, de falta de notícias, e ela queria fazer essa tentativa, né? Talvez, quem sabe, todavia, poderia conseguir uma comunicação. Só que elas ficaram temerosas, né? E isso até foi um bom sinal, porque ela não tinha muita experiência, né, da doutrina espírita, não tinham muito estudo, e então recorreram ao próprio Allan Kardec para fazer essa evocação. E aqui vai um alerta, né, Sônia, sobre pessoas, lembrando, gente, que estava em 1858. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, ou seja, um ano, né, de doutrina espírita vindo ao público, que realmente não daria para as pessoas saberem muita coisa sobre o espiritismo e até lidar com a evocação de espíritos. Por isso que até hoje deve se tomar certo cuidado, né, Sam? É, quando as pessoas não sabem ou não têm competência e sabem da sua falta de competência, na sua inabilidade, é melhor realmente não é, ficarem e entrarem em contato com pessoas que tenham essa habilidade. Por isso, a importância de irem para a casa espírita, para a instituição espírita, que é lá que as pessoas estão, né, realizando essas atividades de trabalho mediúnico e tudo. Mas ali, quando tu estavas falando, Eduardo, que essa mãe tinha a intenção de torná-la uma mulher perfeita, talvez não fosse apenas no aspecto moral, mas também de tornar ela perfeita no sentido assim, bom, saber cozinhar, saber bordar, saber fazer as coisas, né, saber lidar com o seu cotidiano, com o seu diário. Porque nós vamos encontrar aí depois, ao longo da revista Espírita, que a filha era uma pessoa bastante dócil. Então, provavelmente, ela também estava pensando no aspecto de torná-la perfeita, no caso, se ela fosse ou casar, ou mesmo que ela ficasse sozinha, que ela tivesse autonomia para lidar com o seu cotidiano, não é? E essa chamada de atenção que o Dudu deu ali, né, e que a Sônia depois complementou muito bem a respeito da questão da comunicação, né, é muito fácil a gente trazer para os dias de hoje isso, né, como isso é importante. Quantas pessoas a gente vê tomando os golpes na internet, né, sendo enganados, sendo passados para trás, porque não tem a habilidade, o conhecimento técnico, é uma ferramenta nova que às vezes nunca mexeu, né, pessoas de mais idade, ou crianças que não sabem discernir entre o certo e o errado, né? Entram nesse meio da internet e participam de sequestros, de golpes, de roubos, enfim. E todo canal de comunicação acaba sofrendo isso, né? Todo novo canal. Quem não é hábil, né, perde, tem desvantagem contra quem é hábil com aquela ferramenta e quer usar ela para o mal. Então, quando a gente abre muitas esse canal, vezes né, fazem por muitas vezes fazem por curiosidade, como aquela questão do copo, das letras. Uhum. Ainda há quem faça, não é? Vamos nos reunir, vamos nos divertir aqui, e fazem uma sessão do copo e coisas assim. E depois acontece alguma coisa bem extraordinária, e daí como é que vão lidar com isso tudo, não é? E até muitas vezes processos obsessivos podem acabar acontecendo, justamente porque houve uma imprudência e tudo começou por uma brincadeira, mas acaba em algo extremamente sério, não é? É isso aí. E essas duas mulheres estavam certas em não ter receio, porque até o Livro dos Médiuns não tinha nem sido lançado ainda, né? O verdadeiro manual dos médiuns, como lidar com mediunidade, com todos os seus aspectos,
com todas as suas características, as características dos médios, né? Elas não sabiam nada disso. Então, foi muito certo, muito adequado da parte delas procurar Allan Kardec para tentar fazer essa evocação da filha. E é isso que a gente vai falar agora. Vamos lá, meu querido Felipe. Vamos lá. Então a mãe inicia a evocação falando assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito Júlia Reticências, minha filha querida, peço-te que venhas, se Deus o permitir. Mãe, estou aqui. És tu mesmo, minha filha, que me respondes? Como posso saber que és tu? Lili responde: era um pequeno apelido familiar dado à jovem em sua infância. Não era conhecido nem da médium, nem de mim. Considerando-se que, há vários anos, só a chamava pelo seu nome de Júlia. A esse sinal, a identidade era evidente. Não podendo dominar a emoção, a mãe explode em soluços. E isso é interessante, que ela já não aceita assim tacitamente, ela pede uma comprovação. E é bem importante isso, realmente, porque poderia ser um outro espírito que ali estivesse utilizando o nome da filha e estivesse falando em nome dela. Mas, então, de uma forma interessante, ela pede uma comprovação que, no final, ela recebe como algo que somente ela tinha esse conhecimento. Aliás, Sônia, isso é muito comum acontecer na revista espírita, né? Em artigos que trazem evocações de espíritos. Haver essa confirmação, né, através de certos detalhes que só o espírito e algum médium ali, ou Os familiares, não é? ou Os algum familiar que estava presente, sabia, né, para confirmar. Sim. E aí, Felipe? É isso, né? E a gente consegue lembrar, para quem assistiu, né? Acredito que quase todos, do filme do Chico, né? O quanto essa confirmação era importante para as pessoas que ali estavam, né? Então, até aquela cena do interlocutor não, né? Do gerente do programa lá chegando na casa com a carta e falando com a esposa. E aí ele mostra detalhes peculiares, né? Fala sobre o vô que tinha desencarnado, fala de um apelido, né? E depois fala de toda aquela, não sei se você se recorda, de toda aquela situação do suposto assassinato, né? As cartas de Chico? Não, do filme dele mesmo. No filme dele isso é sim. relatado, né? Que ele que, enfim, era um menino que tinha sido assassinado, eu não vou entrar muito no caso, mas foi um acidente. E aí ele escreve na carta para a família que aquilo ali foi resultado de um acidente, que o amigo que tinha matado ele não teve a intenção e tal, que os dois estavam brincando com um revólver e o revólver disparou acidentalmente. E eles eram bem céticos quanto a isso. Então, esses detalhes identitários, né, que identificavam o espírito como sendo ele realmente, então eram apelidos, eram conversas íntimas, eram situações que ocorreram que só os três sabiam, davam veracidade à carta, né? Confirmavam para as pessoas que estavam ali que aquele espírito era realmente quem dizia ser. Então aqui mais um exemplo disso, né? Ela falou um apelido familiar da infância e confirmou a identidade dela para a mãe, porque só a mãe sabia. As outras duas pessoas que estavam ali não sabiam e nem tinham interesse em simular. Sim. Então é uma prova de identidade bem importante, como vocês destacaram. Mas vamos seguir, então. Opa, aliás, mais adiante a gente vai ter umas duas provas para tirar a dúvida de qualquer coisa, né? Tirar a dúvida mesmo que era a Júlia que estava falando com sua mãe. Vamos lá. Então, depois da mãe explodir em soluços, né? A Júlia, através da médium, fala: mãe, por que te afliges? Sou feliz, bem feliz. Não sofro mais e te vejo sempre. A mãe: mas eu não te vejo. Onde estás? Aqui, do teu lado. Minha mão sobre a senhora tal. A médium, né? Para fazer descrever o que eu te digo. Bom, então aqui a gente tem mais um detalhe, né?
essa comunicação estava sendo através da escrita, né? A médium era uma médium Sim. que psicografava, né? Ela não estava falando, esse diálogo era a pergunta falada e a médium escrevia. Vê a minha letra. Então a menina fala que está com a mão sobre a mão da médium, escrevendo o que a médium está dizendo, e manda a mãe ver a letra. A letra, de fato, era de sua filha. A mãe: dizes, minha mão, tens então um corpo? Não sei se tu quer comentar essa parte, Sônia. É interessante que é mais uma questão ali de identidade, não é? O apelido, a mesma letra, ou seja, se a médium não sabia, e nem ela Kardec, então a Júlia, ela também toma isso como mais uma identidade dela, e a mãe reconhece isso, e é importante. E a gente vai sabendo o quanto é importante também esses detalhes, ficar atento a esses detalhes. Então, não é simplesmente um acreditar por acreditar, mas é acreditar porque havia, sim, algumas questões que estavam demonstrando claramente que isso era verdadeiro, que era uma veracidade que estava ali acontecendo. E agora essa parte é legal, né? Então, diante da resposta do espírito, né, a mãe, mesmo sem ser uma espírita avançada ou uma estudiosa, né, percebe algumas coisas, né, que nós também podemos perceber. Dizes, minha mão, tens então um corpo? Como é que ela está com a mão em cima da mão da médium? Ela precisa de um corpo para isso. Então a Júlia responde: não tenho mais aquele corpo que tanto me fazia sofrer, mas lhe guardo a aparência. Não estás contente porque eu não sofro mais e posso conversar contigo? Então, mostrando a questão, né, do perispírito, que estava o perispírito mantendo a aparência, não era similar, mas tinha uma. Não era o próprio corpo, porque o corpo físico, ela perdeu o corpo físico, mas ela permanece em perispírito, ela permanece com a aparência que ela tinha naquela época do desencarne. Então, é bem interessante, é bem importante isso. E quantas vezes os espíritos eles podem utilizar essas aparências e até mesmo tomar outra aparência de um outro momento em que ela era reconhecida por aquela forma de ser, de estar, não é? E também interessante é que mostra que a dor ficou no corpo físico. Né? Ela, como espírito e seu perispírito, como ela disse lá no começo, não sofro mais, sou feliz. Olha, isso deve ter dado uma alegria no coração, né? Não é dito, mas... aliás, não é dito, mas mostra que a mãe se debulhou em lágrimas ali, de felicidade, né? De saber, principalmente, que a filha está viva, né? Em outra dimensão, mas está viva. Que alegria que essa mãe deve ter tido. Né? Então a mãe pergunta. Desculpa, Dudu, prossiga aí. Pode falar. Não, eu ia continuar a leitura aqui. Pode continuar. Comenta aí. Tá bom. Então a mãe pergunta: se eu te visse, então, reconhecer-te-ia? Sim, sem dúvida. E já me viste muitas vezes em teus sonhos. De fato, já te revi em meus sonhos. Mas pensei que fosse efeito da imaginação, uma lembrança. Não. Sou eu mesma que estou sempre contigo e procuro consolar-te. Fui eu que te inspirei a ideia de evocar-me. Tenho muitas coisas a te dizer. Olha só que interessante, né? Que mostra que, através da emancipação do espírito, quando a pessoa está dormindo, ela, durante o sono, pode encontrar com parentes que já desencarnaram. No caso aí, a mãe se encontrou com a filha. E ela pensava que era só um sonho imaginativo, de saudade, de nostalgia, essa coisa toda, e não que estava encontrando de verdade com a filha em espírito. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Sonho com parentes, amigos que já partiram, há um bom tempo, e nós encontrarmos com eles durante o sono,
né, através dos sonhos, isso é bastante possível e acontece muito, muito mesmo. E é interessante também quando ela fala, tem muitas coisas para te dizer, que isso demonstra que o quanto os espíritos que não são nem levianos, nem zombeteiros, eles se comunicam quando há realmente uma necessidade, e não simplesmente por curiosidade, não simplesmente porque querem se encontrar por se encontrar, porque senão existem outros mecanismos, como existia a questão do sonho, mas ela intuiu a mãe de fazer essa evocação para que elas pudessem realmente conversar, para que a mãe não pensasse que em sonho a filha estava dizendo que mais adiante ela vai dizer. Então, isso é importante em nós percebermos o quanto os espíritos que têm um certo grau de elevação, não digo superior, mas que já não estão mais ligados àquela coisa de ficar brincando ou de zombarem com alguma relação. Não, eles vêm no momento que é necessário, que é importante, que vai trazer um significado àquilo. E é interessante, assim, depois, né, na leitura do livro dos médiuns, o quanto isso é recorrente, mas também o quanto, dentro desse aspecto, né, Sônia, isso é preocupante, né? Ela vai continuar dando a comunicação e ela vai falar sobre um senhor, a gente já vai ler em seguida, um pequeno spoiler aqui, mas é interessante essa questão de que ela não entrou em comunicação para saber desses detalhes, né? Como tem o exemplo claro lá no livro dos médiuns, dos filhos que queriam saber aonde estava um tesouro deixado pelo pai, né? Então eles entraram em comunicação e aquela informação foi dada totalmente de maneira errônea, né? Em função do caráter da reunião, né? Então, se o meu interesse é mesquinho, se o meu interesse é material, né, essas informações não são atendidas pelos espíritos superiores, né? Essas informações mais particulares, mais pessoais. Então, é algo para não nos incentivar. Puxa, eu queria saber se essa pessoa é legal comigo. Bom, vou perguntar aos espíritos aqui, então. Fazer uma reunião mediúnica e vou ver se eu posso continuar namorando. Não é isso, né? Esse início dessa reunião foi um início sério, né, com um intuito consolativo, como bem falou Dudu inicialmente, de uma comunicação amorosa, né, entre dois espíritos que se gostavam muito. E dentro desse contexto vai ocorrer a comunicação da qual nós vamos continuar falando agora. Né? Mas não é uma reunião com esse intuito, com esse fim. Né? Isso foi uma consequência da reunião de caráter sério. Então, os espíritos não estão ao nosso bel prazer para nos dar informações particulares e peculiares. Acho que só interessante essa chamada de atenção, não sei se vocês concordam com isso. Sim, sim. Sim. E aí, então, a filha fala, desconfia do senhor reticências. O Kardec não cita o nome. Ele não é sincero. Esse senhor, conhecido apenas da mãe, é citado assim espontaneamente. Era uma nova prova de identidade do espírito que se manifestava. Que pode, pois, fazer contra mim o senhor? Pergunta a mãe. Não posso te dizer. Isso não me é permitido. Apenas te advirto para desconfiares dele. Então, corroborando com o que a gente estava conversando agora, né? Não são detalhes peculiares que são dados ali. O espírito não é abreviado de raciocinar. Né? No caso, o espírito encarnado. Ele tem que ter o raciocínio, ele tem que chegar às suas próprias conclusões. Mas como provavelmente essa mãe era uma pessoa sincera, honesta, teve o mérito dessa advertência. Né? Exato. Então, não tira da pessoa encarnada a questão de desenvolver a sua inteligência. Não, bom, só toma cuidado. Talvez ela não fosse ter esse cuidado, mas toma cuidado. E, de repente, com essa advertência, a mãe começa a tomar mais prudência na relação. E muitas vezes, em um programa anterior, nós fizemos a gravação justamente onde uma pessoa pergunta se ela deveria encaminhar uma correspondência ou não, mas isso não veio
A evocação não aconteceu em função disso, é como também está acontecendo aqui. Não, o motivo não era essa questão, não é? Mas foi em uma conversa, em uma consolação, em um esclarecimento. Então, o motivo principal não é esse. Eu vou fazer uma reunião mediúnica para ver se eu devo enviar uma correspondência ou não. Eu vou fazer uma reunião mediúnica para saber se eu devo confiar numa pessoa ou não. Não, para isso Deus nos deu a inteligência, mas quando nós estamos numa dúvida tão, né, tão séria, e quando isso também vai envolver questões mais sérias, se existe essa possibilidade, alguns espíritos vão justamente trazer alguns esclarecimentos, mas não trazer toda a resposta, mas sinalizar, toma cuidado, né? Prudência. Isso é importante. Porque eles têm que respeitar o livre-arbítrio, né? Exato, exato. E um outro fato que dá para a gente observar aqui, né, é que a reunião estava sendo mediada não só pela médium, mas por um espírito, talvez o espírito protetor delas, né, ou o espírito protetor da casa, ou algum espírito de mais elevação, que estava no controle daquela reunião e cerceando o que podia ser falado ou não, né? Controlando, censurando até de uma certa forma, né, essa comunicação. Olha, tais coisas tu não pode falar, tu não pode dar tais informações, tais tu tá liberada para fazer. O que mostra também o caráter da reunião novamente, né? Reuniões frívolas, muitas das vezes, não tem esse amparo, né? Esse amparo da espiritualidade superior. Ou seja, essa seriedade acontece tanto na espiritualidade, como também deve acontecer no grupo mediúnico, não é? Na relação mediúnica. Então a mãe continua. Saiu do assunto, tanto mostrando que não era o foco da conversação. Estás entre os anjos? A mãe de novo preocupada com ela. Ainda não. Não sou bastante perfeita. A mãe, entretanto, ou não via nenhum defeito em ti, eu não via nenhum defeito em ti. Tu eras boa, doce, amável e benevolente para com todos. Isso não basta? A mãe perplexa, né? Como minha filha não está entre os anjos, né? Pergunta, puxa, isso não basta? Para ti, mãe querida, eu não tinha nenhum defeito. E eu acreditava, pois mo dizias tantas vezes. Mas agora, vejo o que me falta para a perfeição. Ou seja, ela não fazia o mal, mas muitas vezes é como nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. Não basta só não fazer o mal, nós precisamos também fazer o bem. Mas ela era dócil, mas as qualidades não param por aí. O homem de bem não é só ser dócil, né? O homem de bem não é apenas ser uma pessoa que mantém uma boa relação com as demais pessoas. O homem de bem tem muito mais qualificativos. Nós vamos encontrar no Evangelho. Mas, então, na espiritualidade, ela vai tomando mais contato, né? O quanto ainda tem mais questões para serem desenvolvidas. E ela fala justamente é interessante quando ela fala que aquilo que ela teve, ela não se reporta como tendo sido uma expiação, e sim como uma prova. Isso é importante, isso é interessante, não é? Quando ela diz, não, foi por prova. Então, nós podemos saber que era para desenvolver mais algumas habilidades. E a pergunta é pragmática também, né? Está entre os anjos. Então, a escala angelical dentro do próprio estudo espírita é de espíritos que já alcançaram um grau de perfeição, né? Que já não tem mais resgates, enfim. Então, para a gente, meros mortais, né, que ainda estamos na escala de encarnação, se for levado ao pé da letra a linguagem anjo, é muito longe, né? É um grau de perfeição assim que a gente não tem notícia, talvez, né, dentro dos nossos planos encarnatórios. Então, essa escala angelical que ela se refere ali é realmente bem distante do que a gente tem convivência, né? E aí a mãe pergunta,
Como adquirirás as qualidades que te faltam? Bom, se não está entre os anjos ainda, se não é perfeito, como é que ela vai chegar lá, né? Se ela já desencarnou. Então, aquela ideia de uma existência só, né? Em novas existências, que serão cada vez mais felizes. É na Terra que terás essas novas existências? Nada sei quanto a isso. Considerando que não haveis feito mal durante tua vida, por que sofres tanto? Prova. Eu a suportei com paciência, por minha confiança em Deus. Sou muito feliz hoje por isso. Até breve, mãe querida. Ou seja, era uma prova, ela estava desenvolvendo a paciência, a confiança, né? Então, quantas questões. Então, isso de ela não saber ainda aonde ela vai encarnar e quando vai encarnar, bem, ela ainda estava naquela questão de nem ter iniciado seu planejamento reencarnatório ainda, mas ela sabia que ela iria reencarnar, mesmo porque a pluralidade dos mundos e a pluralidade das existências, ela tinha esse conhecimento. E a mãe, se nós formos pensar, ela também, aonde que tu vai reencarnar, né? Eu não sei se ela quis saber se era na França, ou se era lá na Inglaterra, ou se era na Terra, ou em outro mundo, não sei, mas ela quis saber, mas como é que tu vai conseguir isso? Reencarnando, aonde? Não sei. É que ainda não tinha começado o processo de programação reencarnatória dela. Então, eu não sabia nada. Agora, 2 princípios do Espiritismo são abordados nesse trecho aí, né? O princípio da pluralidade das existências, né? E para quê? Para evoluir. Sim. Né? Como diz lá no Livro dos Espíritos, qual é a razão de se encarnar? Eu acho que são 3 até, né? Porque até a pluralidade dos mundos, porque ela também não sabe onde que vai reencarnar. Também, né? Porque ela pergunta, né? É na Terra que terás essa nova existência? Então, realmente, eu acho que ela está na pergunta no sentido de que é no planeta Terra, né? Sim, Não é se fosse nessa Terra, a gente até poderia, né, levar para um negócio de país, né? Mas, pelo visto, a mãe tinha algum conhecimento espiritual também, né? É na Terra que terá essa nova existência? E a menina não sabe. Então, demonstra que pode não ser. Que depois a gente vai, ao longo dos estudos, né, verificando que há outros planetas similares à Terra, né? Num grau de evolução parecido, superior, inferior, né, em desenvolvimento ainda. E o artigo termina com um comentário de Allan Kardec. Não é isso, seu Felipe? É isso. Vamos ler ele, então. Em presença de semelhantes fatos, quem ousaria falar do vazio do túmulo, quando a vida futura se nos revela assim tão palpável? Essa mãe, minada pelo desgosto, experimenta hoje uma felicidade inefável em poder conversar com a filha. Não há mais a separação entre elas. Suas almas se confundem e se expandem num seio uma da outra, pela permuta de seus pensamentos. Apesar da descrição com que acercamos esse relato, não nos permitiríamos publicá-lo se a isso não estivéssemos formalmente autorizados. Disse-nos aquela mãe: possam todos quanto perderem seus afetos na terra sentir a mesma consolação que experimentam. Acrescentamos somente uma palavra aos que negam a existência dos espíritos bons. Perguntamos como poderiam provar que os espíritos dessa moça fossem um demônio malfazejo. Então, assim, né? Em que parte de toda essa comunicação a menina, de uma certa forma, pode ter representado algo de mal? Em que momento pode ter sido ela um espírito inferior? É o que o Kardec concita aqueles que estavam questionando o espiritismo, né? Muito provavelmente os eclesiásticos, os padres, enfim, né? Que diziam que toda a comunicação derivava de um demônio, né? Não, até existe a comunicação, mas todas elas derivam de um ser inferior. É o demônio que manipula. Mas em que momento o demônio poderia estar fazendo aquilo ali, né? Toda aquela comunicação revestida de amor e sem nenhum caráter negativo. Exatamente. Era só o afeto que existia, realmente um afeto puro e verdadeiro, não é?
Porque se fosse um espírito leviano, iria falar, não, aquele homem é isso, é aquilo, aquilo outro. Não, ao contrário, ela simplesmente disse, não, eu não posso dizer, mas toma, né, te precavenha em relação a essa pessoa. Pronto, simples assim. O demônio concitando prudência, né? Algo que não nos faz muito. Não nos faz pois muito é. Olha, seja prudente, reflita, né? Tenha cuidado. Né? Então, até para quem o mais católico, fervoroso ou evangélico, enfim, de todas as demais vertentes, né? O que caracteriza o pecado é totalmente o contrário, né? O excesso, né? A falta de prudência, né? Então, esse demônio não é um demônio muito... Talvez ele tenha sido expulso do inferno, né? Chegou o chefão e falou, te manda daqui que é muito prudente. Brincadeiras à parte, é interessante a gente desmistificar isso um pouco, né? Não ter o medo de falar. Às vezes as pessoas assim, não, é proibido falar essa palavra. Não pode isso, não pode aquilo. Até uma vez na casa espírita, uma menininha falou, mas e o demônio? Meu Deus, gerou um rebuliço na turma, nos orientadores. Né? Quanto mais a gente desmistifica, quanto mais a gente torna comum algo, não se apavora com algo, menos poder aquilo tem. Né? O Kardec fala isso, inclusive, em relação aos espíritos levianos. Né? Ele só vai fazer um barulho na tua casa se tu ficar com medo. Se tu tiver consciência, né, e não levar medo daquilo, é um espírito zombeteiro fazendo barulho, deixa que faça. Para que ele vai continuar fazendo? Não tem efeito. Mas tem muitas palavras que as pessoas não gostam de dizer. Tal pessoa está com aquela doença mal, aquela doença, não quer dizer o câncer, não quer dizer isso, não quer dizer aquilo. Então, sabe, é como se algumas palavras sendo ditas, elas poderiam causar, e não é a palavra em si que causa alguma coisa, mas é o que traz aquela palavra, né? Não é a força com que tal palavra é dita, o pensamento que faz, as portas que se abrem com aquelas questões todas. É isso que nós energia, temos. Né, a energia que está... que a gente coloca, né? Exatamente. Né? Não é porque eu digo, a pessoa está com câncer, ou a pessoa está com isso, ou está com aquilo. Não é apenas uma questão informativa. Mas se já ficasse colocando e pensando, e enfim, né, é uma energia toda, é uma carga que se coloca em cima de alguma coisa, e esse cuidado é que tem que ser tomado, e não em ficar, porque até mesmo aquelas pessoas que evitam em falar, eu não vou falar tal coisa, mas ficam pensando naquilo. Então, o que é mais importante? É o pensar de uma forma correta e adequada, ou não é o deixar de falar, mas é o pensar de uma forma correta e adequada. Isso sim, isso que é o importante, não é? Eu não vou dizer demônio, mas que existem, não é? Então, e ficam morrendo de medo e ficam com uma série de coisas. Isso é muito sério, não é? A gente entender, né, Sônia, que é o sentimento que move, né? A carga que nós colocamos naquilo. E não a letra fria em si. Né? Mas é isso, seu Dudu. O que tu nos traz de conclusão final aí? Já que estamos falando em mãe, eu quero me despedir, mandando um beijinho para minha mãe. Cada um de vocês mande também para suas mães, né? E onde quer que elas estejam, a minha, por enquanto, está no Rio, eu estou aqui, ela está lá, e breve estaremos do outro lado, juntinhos também. Um beijo, mamãe. Bom, a minha já está na pátria espiritual e tenho certeza e confiança de que ela está bem. Mas um grande abraço para ela e para todas as mães. Para aquelas que foram, para aquelas que são e para aquelas que um dia serão. E a minha tá longe, né? E tu vê, Dudu, as nossas duas encarnadas, e a que está mais próxima, com certeza, é a da Sônia, né? Que vai pensar, a mãe chega. Como a visão espiritual muda tudo, né? As nossas duas encarnadas ainda estão longe.
Pois eu sonhei com ela essa noite. Ó, vê? Então, Um contato bem dificultado, às vezes a ligação não dá e tal. Agora a Sônia que está com a mãe desencarnada, pensa, raciocina, sonha, vê de noite, como é mais fácil. Só para uma pequena brincadeira, mas como muda a nossa perspectiva, né? E nos torna muito mais, torna a vida muito mais leve. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Um Tchau, tchau. abraço.